Olá, bom dia! Quinta-feira, 17 de outubro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira a gente convida vocês para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast só com notícias internacionais. Nos episódios de hoje e de amanhã, a gente vai trazer para vocês aqui um especial sobre o conflito no Oriente Médio. A ideia é que a gente tenha mais elementos para entender o complexo contexto que envolve os conflitos que estão em curso na região e por que isso é importante para você que nos escuta. Além disso, a gente quer mostrar que em meio a tantos conflitos, interesses e perdas humanas, escolher um lado como em uma competição esportiva significa simplesmente ignorar a complexidade desse assunto. Então hoje a gente vai falar da rivalidade entre Israel e o Irã. Para quem não se lembra, as relações entre esses dois países eram muito cordiais até 1979. Logo depois da criação do Estado de Israel, em 1948, o Irã, apesar de contrário à divisão da Palestina, foi o segundo país de maioria muçulmana, depois do Egito, a reconhecer a existência de Israel. Os israelenses viam os iranianos como aliados para evitar o isolamento e a rejeição dos vizinhos árabes. Israel e Irã chegaram a assinar acordos de cooperação econômica. Nessa época, o Irã era uma monarquia, governado pela dinastia Pahlavi, e o líder supremo do país era o Shah. Nesse contexto, o Irã era aliado de países do Ocidente e próximo dos Estados Unidos. Aí veio a Revolução Islâmica de 1979, que mudou o tabuleiro geopolítico na região. Saiu o Shah e entraram os Ayatollahs, que instauraram um novo regime no Irã, que se tornou uma república islâmica. Esse regime passou a liderar a luta pela criação de um Estado palestino e tinha como uma das marcas principais a rejeição ao imperialismo americano e europeu no Oriente Médio. Israel, como principal aliado dos Estados Unidos, se tornou então o principal inimigo do Irã, que passou a ser contra a presença do Estado israelense. Assim, Israel considerou o Irã como principal ameaça à sua existência. A rivalidade entre os dois começou e se traduziu em conflitos. Olha, dando uma pausa rapidinha no episódio de hoje porque eu tenho uma ótima notícia para vocês. A gente está em segundo lugar concorrendo para o prêmio dos melhores podcasts do Brasil, na categoria Assuntos Diversos. Ajudem a gente e votem no nosso podcast no site prêmiompb.com.br, prêmiompb.com.br, categoria Assuntos Diversos. Chegamos até aqui graças a vocês, muito obrigado pela sua ajuda. E a gente também lembra que o Irã é um país muçulmano com grande parte da população sendo xiita, que é uma minoria se comparada aos sunitas no Oriente Médio. Além disso, os iranianos têm em sua maioria a etnia persa, enquanto a maioria do mundo islâmico é árabe. Então, para espalhar sua influência na região e se tornar uma potência islâmica, o Irã passou a financiar e apoiar grupos xiitas que defendiam a causa palestina e apoiavam seus interesses. Assim, grupos armados e considerados pelos Estados Unidos e pela Europa como terroristas começaram a crescer graças ao dinheiro e às armas. Os principais exemplos são o Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, na faixa de Gaza. Esse é o chamado Eixo da Resistência no Oriente Médio, que é um conjunto de países e grupos que lutam contra a influência americana e europeia no Oriente Médio. Assim, vários ataques mútuos foram realizados entre Israel e o Irã, sem que ambos entrassem em um conflito direto. Além disso, Israel adotou como uma das suas prioridades evitar que o Irã desenvolva seu programa nuclear, para impedir que o regime tenha armas nucleares. Veio então o ataque do 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas invadiu Israel, matou mais de 1.200 pessoas e levou centenas de reféns, o que causou a reação militar de Israel. Em solidariedade, o Hamas também fez ataques contra o norte de Israel. Do outro lado, os israelenses atacaram o consulado do Irã na Síria, mataram o chefe do Hamas e lideraram as explosões de aparelhos eletrônicos no Líbano. E em seguida, o Irã retaliou com mísseis. Agora, Israel promete atacar novamente até o início do mês que vem. Enquanto isso, mais de 42 mil pessoas já morreram na faixa de Gaza, outros milhares no Líbano, que também conta milhões de deslocados e famintos. E o conflito não dá sinais de trégua, principalmente por causa das suas origens históricas e dos atuais interesses geopolíticos em jogo. Aliás, amanhã a gente fala dos países que apoiam Irã e Israel e as consequências desse jogo de influências para o mundo.
E é isso, a gente fica por aqui. O episódio de hoje é dedicado a Rosalina Rocha Lima pelo seu aniversário. Compartilhem o nosso podcast com a família e amigos, nos grupos de mensagens e nos deem 5 estrelinhas. Ativem as notificações para ficarem por dentro dos episódios. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais!